Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus neste momento, na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Colossos, Colossenses capítulo de número 3, versículos 16 e 17. Colossenses capítulo de número 3, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra da salvação: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo que o fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar nesse instante? Querido Deus, eterno Pai, nesse instante nós nos apresentamos humildemente diante da Tua presença, agradecidos pela Tua palavra que é viva e que é eficaz. Ó Deus, e rogamos que o Teu Santo Espírito nos conduza a toda a verdade, que o Teu Santo Espírito nos auxilie na compreensão da Tua palavra nesse momento. Ó Deus, nós também colocamos diante do Senhor a nossa nação, nesse momento delicado, ó Deus, do governo. Pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia, pois sabemos que em toda essa situação o Senhor continua governando sobre as nações e sobre todo o universo. Te agradecemos também porque mesmo nesse período de pandemia o Senhor tem nos guardado. Pedimos a Tua proteção, o Teu amparo sobre nossas famílias e sobre o Teu povo. Visite os missionários, suprindo as suas necessidades. Ó Deus, também as nossas igrejas. Ó Deus, que o Senhor dê sabedoria para, ó Deus, os presbíteros continuar, ó Deus, cuidando e pastoreando das Tuas ovelhas, mesmo nessa situação extraordinária. Pedimos, ó Deus, também que o Senhor possa abençoar aqueles que trabalham no avanço, ó Deus, da produção de medicamentos e também, assim, ó Deus, de vacinas, para que esse vírus e essa pandemia, ó Deus, possam passar e assim, ó Deus, possamos gozar de saúde e o mundo possa voltar à sua normalidade. Mas antes que isso aconteça, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para nos submeter à Tua palavra. Abençoe também assim os profissionais da saúde, ó Deus, e assim nós colocamos tanto no que diz respeito àqueles que cuidam uns dos outros, quanto àqueles que estão doentes, ó Deus, a Tua proteção, e principalmente sobre os domésticos da fé. Perdoe os nossos pecados e nos conduz a toda a verdade. Oramos em Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso. A sua primeira prisão foi uma prisão domiciliar entre os anos 60 e 62 da era cristã. Nós podemos encontrar isso em Atos capítulo 28. O apóstolo Paulo escreveu, além dessa carta, Filipenses, ele escreveu Efésios e ele escreveu a epístola a Filemon, que é conhecida como uma das cartas pastorais. Então essas 4 cartas ficaram conhecidas como as cartas da prisão. O apóstolo Paulo, nessa carta aqui à igreja de Colossos, ele vai defender a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E é a partir de Cristo que nós podemos encontrar todo o fundamento da nossa fé. Isso se fez necessário porque algumas heresias estavam adentrando naquela igreja que assim diminuíam a pessoa do Senhor Jesus Cristo no que diz respeito à modalidade que a Escritura nos apresenta sobre a sua pessoa. A palavra de Deus diz que Ele é 100% divino desde sempre, desde a eternidade passada, desde antes de todas as coisas, usando aqui algumas figuras da linguagem bíblica, mas Ele é também 100% humano desde a sua concepção, lembrando que essa foi uma obra do Espírito Santo. Pois bem, aqui então o apóstolo Paulo defende uma tese que era essencial para a nossa salvação, que Jesus Cristo fosse divino e que Jesus Cristo fosse humano. O versículo 9 do capítulo 2, nós temos a fundamentação disso, quando Paulo diz que em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Nesse capítulo de número 3, Paulo vai tratar de um assunto muito interessante, que é a maneira como o cristão deve se comportar por estar unido a Cristo. O reformador genebrino do século XVI, João Calvino, ele chamou essa doutrina, intitulou, e ela tem sido assim ensinada com base no ensino das Escrituras, de união mística. O que significa essa união mística? Todos os crentes, eles estão unidos uns aos outros
pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E por meio de Cristo, todos os crentes estão unidos ao Pai e também ao Santo Espírito de Deus. Você se lembra que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus apóstolos, seus representantes, que tudo que fosse ligado no céu seria consequentemente ou primariamente ligado aqui na terra, por meio da pregação do Evangelho, e da mesma maneira o que fosse desligado aqui na terra seria desligado no céu. É claro que essa ligação está contida no ensino dos apóstolos, na pregação dos profetas. Alguém só pode estar ligado a Deus se ele guarda o ensino da palavra do Senhor. Agora, queridos, observe então que a partir do verso de número 12, o apóstolo Paulo ele vai tratar sobre alguns pecados que nós tínhamos na nossa vida antes do Senhor Jesus Cristo, mas ele mostra isso de uma perspectiva diferente. Ele já apresentou os pecados lá no versículo de número 20 até o verso de número 23 do capítulo 2, e a partir do verso 12 do capítulo 3 ele vai mostrar justamente a nossa nova vida e quais são os sentimentos ou quais são as virtudes ou como se comporta um nascido de novo. E ele vai mostrar que o vínculo disso é justamente o perdão, no versículo 13, e também suportarmos uns aos outros. Nós precisamos nos lembrar que mesmo quando convivemos com a igreja, nós estamos convivendo com pecadores. E aí nós precisamos pensar no sofrimento de Cristo durante os seus 3 anos e meio de ministério, mas durante os seus 33 anos aqui na terra. E um dos maiores sofrimentos do Senhor Jesus Cristo era conviver consequentemente dia após dia com pecadores, e isso confrontava a sua santidade, mas ele se submeteu a isso para que nós alcançássemos a redenção. Queridos, então é a paz de Cristo que vai trazer essa motivação para que perdoemos uns aos outros. Mas o vínculo do perdão aqui é chamado de vínculo da paz. E essa perspectiva é muito interessante quando nós nos lembramos de Romanos capítulo 5, versículo 1, onde Paulo também diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Isso não vem de vós, mas isso é dom de Deus. Queridos, observe que essa justificação que é dom de Deus, observe que isso está embasado aonde? Lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Então a justificação vem por Deus e a fé também vem por Deus. E por meio de Cristo nós então estamos em paz com o Senhor. Então, olhemos para esses 2 versos que podem nos auxiliar nesse momento de pandemia, para que a gente continue confiando em Deus e lembrando que a igreja ainda tem responsabilidades e que essas responsabilidades não mudam porque nós estamos numa pandemia. Verso 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então o apóstolo Paulo, depois de dizer que nós estamos em paz com Deus, tendo por base a justificação lá de Romanos 5:1 e também a salvação única e exclusivamente pela graça de Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, aqui instruindo aos crentes de Colossos, ele diz que a palavra do Senhor precisa habitar ricamente na igreja. A expressão aqui, habitar, no original grego, significa literalmente morar no interior da alma. Preste bem atenção, morar no interior da alma. O crente, ele tem que ter profundamente arraigado e alicerçado no seu coração a palavra de Deus. Após isso, Paulo diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Paulo vai começar a dizer várias necessidades que a igreja precisa participar e que a igreja precisa frutificar na sua caminhada cristã. Mas tudo começa com a Bíblia ou com a palavra de Cristo habitando ricamente em nossos corações. Precisamos lembrar que a palavra do Senhor Jesus, ela é a palavra da salvação. Quando nós abrimos ali em Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, nós observamos que no Antigo Testamento o Senhor falou de muitas maneiras e de muitas formas. O Senhor se revelou assim de maneiras distintas. Porém, desde a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo,
é através dele, a revelação final de Deus, a palavra de Deus que se fez carne. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é a palavra de Deus que se tornou humana. Então não existe outra maneira de Deus revelar-se a nós. Todas aquelas vontades que o Senhor queria que nós conhecêssemos a respeito dele está nas Escrituras. E dos versos 3 até o versículo de número 4, ali nós observamos também de Hebreus capítulo 1, que hoje Cristo governa a sua igreja. E como Cristo governa a sua igreja? Por meio da sua palavra. Mais uma vez eu cito Calvino. Calvino disse que o Senhor Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja, como é muito claro no Novo Testamento, mas como ele governa a sua igreja? Disse Calvino que ele governa a igreja pelo cetro da sua palavra. O cetro do seu governo é a palavra de Deus. A pergunta é, como nós temos considerado as Escrituras? Então Paulo fala primeiro sobre instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Então aquele que tem a palavra no seu coração, ele vai utilizá-la para instruir a outras pessoas e também aconselhar. Não é qualquer conselho, mas é um conselho sempre baseado na suficiência das Escrituras. Paulo continua dizendo que isso será feito com toda a sabedoria. Queridos, essa sabedoria aqui não está associada com experiência de vida, mas essa sabedoria está associada com o conhecimento que nós temos de Cristo. Paulo continua louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. O inário do Novo Testamento, ou do período dos crentes do Novo Testamento, é o mesmo inário do período do Antigo Testamento. O inário era o livro dos Salmos. E todas essas expressões aqui, salmos, hinos e cânticos, são todas referências ao saltério, aos 150 salmos. Nós sabemos que alguns salmos recebem o título de hino, alguns recebem o título de salmo mesmo e outros de cânticos. Então observe que nós devemos cantar a Deus apenas aquilo que está claramente evidenciado como fundamentado nas Sagradas Escrituras. Observe aqui a suficiência da palavra de Deus para aconselhar, para instruir, para louvar a Deus. E Paulo continua, com gratidão em vosso coração. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós nos submetemos a ela, e isso precisa ocorrer com gratidão no nosso coração. Às vezes nós olhamos para esse período de pandemia e nós estamos gratos porque o Senhor tem preservado a nossa saúde, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, porque a nossa família não está doente. Todas essas coisas são motivos de gratidão, mas nenhum motivo é mais importante para a nossa gratidão do que compreender que a Escritura chegou até nós e que por meio da pregação das Escrituras nós fomos regenerados e salvos. Por isso aqui a palavra de Deus é chamada palavra de Cristo, porque sempre o ensino das Escrituras foi a palavra de Jesus Cristo. Abra comigo na 1 de Pedro, por gentileza. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, sem desmarcar o texto aí de Colossenses, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 10 e versículo de número 11. Diz assim a palavra da salvação: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Observe que Pedro ele está tratando sobre aquilo que os profetas do Antigo Testamento escreveram e profetizaram, aquilo que eles ensinaram, e os seus escritos inspirados fazem parte da palavra de Cristo, porque desde o Antigo Testamento, desde o primeiro autor bíblico, eles
só ensinavam por meio do Espírito de Cristo. Por isso nós precisamos entender que não existe separação entre Cristo e a sua palavra, não existe separação entre a palavra e o Espírito Santo. É só por meio do Espírito Santo que nós compreendemos a palavra de Jesus. Verso 17: e tudo que o fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo diz então, após mostrar todas essas qualificações das Escrituras, depois de falar da sua suficiência, que tudo que a gente fizer, seja na nossa palavra, seja na nossa comunicação, seja na nossa ação, e aqui nós podemos pensar como nós vamos tratar não apenas a palavra dita, mas o nosso procedimento. O texto está falando de ação. Fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Mas observe que no verso 16, Paulo tira toda essa fundamentação do que ele ensinou, que é a verdade das Sagradas Escrituras, do versículo de número 16. A nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, no capítulo 1, que trata sobre a Escritura Sagrada, o quarto parágrafo diz o seguinte: a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus. A mesma verdade, que é o seu autor, tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. Observe, a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja. A autoridade das Escrituras é a própria palavra de Deus. Queridos, tendo em base esse verso de número 16, eu queria pensar sobre dois conceitos com os irmãos antes de nós concluirmos. Eu não sei se vocês já estudaram isso na teologia, o chamado princípio da ignorância e também o chamado princípio da arrogância. Qual é o princípio da ignorância? É alguém que interpreta as Sagradas Escrituras de maneira equivocada, sem nenhum fundamento teológico. É claro que nós dependemos do Espírito Santo para compreender as verdades reveladas de Deus nas Escrituras. Mas esse princípio da ignorância é aquela pessoa que não está disposta a ser ensinada pela palavra de Deus. Ele nem considera as Sagradas Escrituras como a palavra do Senhor, ou existem algumas pessoas que até dizem que a palavra de Deus é realmente uma palavra de Cristo, mas ele já tem a sua própria interpretação e por mais que alguém tente mudar o seu comportamento, ele diz que ela já tem a sua opinião. É uma marca do nosso mundo, né? Onde o absoluto foi quebrado, onde o relativismo é pregado e cada pessoa diz, isso pode até ser bom para você, mas não é bom para mim. O outro princípio é o chamado princípio da arrogância. É aquele que até olha para as Sagradas Escrituras, mas olha para as Sagradas Escrituras sem considerar a interpretação histórica da palavra de Deus, sem considerar também os documentos cristãos, os documentos daqueles que durante séculos estudaram a palavra de Deus. Como, por exemplo, a nossa igreja tem um documento que é a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior, que é uma interpretação oportuna das Escrituras. É a arrogância daquele que pensa que só a sua interpretação já é suficiente, sem levar em conta aquilo que outras pessoas estudaram no passado. Por que isso é importante nos nossos dias? Porque eu acredito que existem pessoas que, na sua arrogância, têm deixado de olhar para a validade da palavra de Deus. Por causa da sua arrogância, não têm se submetido àquilo que a igreja ensina. E nesse período delicado de pandemia, talvez algumas pessoas possam se esquecer que nós precisamos congregar, que nós precisamos nos submeter às autoridades da igreja. Este momento não pode, após a pandemia, se tornar algo comum. Nós precisamos nos lembrar que essa não é a maneira como Deus nos ordena cultuarmos,
estarmos reunidos na casa de oração no dia do Senhor. Esse é o mandato de Deus. Então olhe para as Sagradas Escrituras, olhe para a suficiência da palavra de Cristo com base nesses 2 versículos, nem sendo ignorante, nem sendo arrogante. E tendo por base o verso 17, quando Paulo no finalzinho diz, dando por ele graças a Deus Pai. Nós devemos agradecer a Deus por muitas coisas, mas principalmente pela salvação e pela sua palavra. Que Deus assim, por meio da sua palavra, nos conduza em triunfo e guarde-nos até que esse período se encerre e possamos juntos estar novamente cultuando ao Senhor nos nossos templos. Que Deus assim te abençoe. Excelente dia do Senhor.